Olá, tudo bem, gente? Eu sou o professor Anselmo Guerra, professor de matemática do IFPE Campus Ipojuca, tá? E a gente vai gravar uma sériezinha, tá? Com 3 vídeos, tá? São 3 vídeos bem curtinhos, tá? Para a gente dar uma revisada no estudo das funções seno e cosseno, né? São duas das funções trigonométricas que nós estudamos, né? Então, a gente vai dividir, né, essa sequência de vídeo, tá? De vídeos em 3 partes da seguinte forma, né? A primeira parte, que é essa que a gente está vendo agora, tá? A gente vai definir as funções seno e cosseno, tá? F de x igual a seno de x ou f de x igual a cosseno de x. E a gente vai aprender a construir o gráfico dessa função, né? Vai verificar o domínio, a imagem, né? Período e amplitude, a gente vai ver o que é isso também, tá? Na segunda parte, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Ou seja, construir gráfico, identificar domínio, imagem, período e amplitude, só que a gente vai dar uma pequena modificada na lei de formação das funções, tá? Então, a gente vai acrescentar alguns parâmetros aqui, ó, A, B, C e D, né? Tanto na função seno como na função cosseno, e a gente vai analisar, né, o que cada um desses parâmetros aí, né, o que a mudança de cada um desses parâmetros provoca no gráfico da função seno e cosseno que a gente tem originalmente, tá? E depois a gente vai fazer um terceiro vídeo só com alguns exercícios, tá? Algumas aplicações aí do que foi visto nos 2 vídeos anteriores, tá bom? Então vamos começar, né? Bom, função seno, né? O que é a função seno? É uma função real, tá? Ou seja, ela vai pegar valores reais para o meu x, né? E vai ter como imagem desses valores também números reais, tá? A lei de formação é essa daqui, né? F de x, tá? É o seno de x. Lembrando que esse x, né, é um número real que representa um ângulo em radianos, tá certo? Ok? Bom, como a gente fez com a maioria das funções que a gente estudou, né? Então, como é que a gente vai esboçar, né? Como é que a gente vai ver como é que vai se comportar esse gráfico aí? O que a gente vai fazer? A gente vai montar uma tabelinha, tá? Eu vou pegar alguns valores que são bem conhecidos, tá certo? Então, alguns valores que são bem conhecidos. Então, tá aqui, zero, né? Quem é o seno de zero? A gente sabe que é zero. O seno de π sobre 4 radianos, né? Que são 45 graus. O seno de π sobre 4, né? Raiz de 2 sobre 2. O seno de 90, né? E π sobre 2 é 1. O seno de 3π sobre 4, 135 graus, também é raiz de 2 sobre 2. E por aí vai, né? O seno do π, 5π sobre 4, 3π sobre 2, tá? 7π sobre 4 e o seno de 2π, né, 360 graus, que fecha a volta, novamente volta a ser zero, né, como a gente tinha inicialmente aqui. Tá certo? Então, a gente vai pegar esses pontos aí e vai já, né, esboçar lá no plano cartesiano. Mas antes disso, vamos dar uma analisada na circunferência trigonométrica, ver o que acontece, né, com o seno. Tá? Então, está aqui. Tá? Tem a circunferência trigonométrica, né, raio 1, como vocês já conhecem. Tá? A gente sabe que o seno de um ângulo, né, eu vou pegar um ângulo qualquer aqui, ó, nessa animação aqui está representado no caso pela letra grega alfa, né? Então está aqui, ó, meu alfa, a medida do ângulo alfa. E aqui o seno de alfa, a gente sabe que o seno de alfa é a abscissa, tá, desse ponto P aqui, ó. Está projetado aqui, eu tenho esse ponto P' aqui. Esse valor daqui, esse comprimento aqui é o seno, né? Como eu estou aqui, né, na parte superior, estou acima do eixo das abscissas, né, eu tenho senos positivos aqui para ângulos de 0 a 180 graus. Né? Então, ó, o seno vai aumentando, né, vai crescendo. Chegou aqui em π sobre 4 radianos, né, 45 graus, eu tenho raiz de 2 sobre 2, que é uma aproximação aí 0,71. Tá? E esse seno vai crescendo até chegar no ângulo de 90 graus, quando ele é 1. Tá? Seno de 90 a gente sabe que é 1. Ok? E aí o seno vem decrescendo agora, tá? Enquanto eu estou aqui no segundo quadrante, ele vai diminuindo até zerar quando eu chego em π radianos, que são 180 graus. Chegou aqui, zerou. Tá? E ele agora passa a assumir valores negativos, né? no terceiro e no quarto quadrante. Tá? Então está aqui, ó, o 5π sobre 4, né? Que dá menos raiz de 2 sobre 2. 270 graus, ó, 3π sobre 2 radianos, o seno é menos 1. Ok? E ele agora volta a crescer, né? Só que ainda com valores negativos, até zerar quando eu completar a volta, quando chegar em 2π radianos, 360 graus. Tá? Então, ao longo da circunferência trigonométrica, né, a gente sabe que é isso que está acontecendo com o seno. E a gente pode ver isso no plano cartesiano também. Né? Então, está aqui, ó, os pontos que a gente tinha marcado. Né? Então, o ponto 0, 0, tá? Tá aqui, esse ponto P1. O ponto π sobre 4, raiz de 2 sobre 2, ó, π sobre 4 está por aqui.
tá certo? Aqui, ó, não coloquei nesse desenho aqui, mas aqui eu tenho o π sobre 4, tá? E aqui eu tenho o raiz de 2 sobre 2, né? Que é o 0,71, né? Então, aqui eu tenho, ó, ponto π sobre 2, 1, tá? Esse ponto P3 aqui. Aí tem todos esses pontos, tá? Só que a função ela não está definida apenas para esses 9 pontos aqui que eu marquei, né? Ela é definida para qualquer x real. Então, ao longo da reta real, né, para cada valor de x eu vou ter o seu seno, e o gráfico que vai sendo esboçado, né, ele vai se comportar mais ou menos dessa forma aqui, tá? Vai ficar bem ruinzinho de escrever aqui, tá? Mas a ideia, né, é mais ou menos essa. Então, ó, o gráfico da função seno, né, vai se comportar mais ou menos dessa forma, tá? Deixa eu passar para o próximo slide que ele tá bonitinho aí. Pronto, tá aí, né? Só que lembrando, né, aqui eu estou analisando dentro do intervalo de 0 a 2π, né, ou seja, aquela primeira volta lá na circunferência trigonométrica, né, só que esse gráfico ele segue tanto para a direita como para a esquerda, né, então eu tenho ângulos de mais de uma volta, né, só que aí eu vou ter arcos côngruos aí, tá, e a gente vai ver daqui a pouquinho, vai falar um pouquinho sobre o período da função, né, mas tá aí, ó, um esboço um pouquinho maior, né, do gráfico da função seno, né, então ela segue aí, tá, para a direita e para a esquerda aí, né, ao longo do eixo das abscissas. Tá bom? Tá aqui outra animaçãozinha, né, para a gente verificar, né? Eu estava desenhando ali com vocês, né? Então, o que acontece aqui, ó, tem o meu x, à medida que o x vai aumentando, eu estou analisando a primeira volta, tá? De 0 até 2π, esse x está variando. Então, à medida que o x vai aumentando, ó, o seno vai crescendo, tá? Até ele chegar em 1, quando eu estiver em π sobre 2 radianos, tá? Aí ele vai decrescendo, ok? Até chegar em π radianos aqui, ó, zerou, tá? Meia volta, tá? Zerou no 3,14, ó. Vai diminuindo aí, né? Até chegar em menos 1 quando eu tiver em 3π sobre 2, ok? E ele volta a crescer até zerar lá no 2π, né? Então foi o que a gente já observou ao longo lá da... Quando a gente deu aquela volta lá na circunferência trigonométrica, né? Viu que era isso que acontecia. Mas aí está o gráfico completo da função seno para a gente verificar mais uma vez, né? Beleza? Bom, então vamos lá, né? Cadê? Estou na animação aqui. Pronto. Então, sobre essa função, né? O que é que a gente pode observar? Né? O que é que a gente consegue observar? Domínio, né, já está na definição, a gente já deu, né? É o conjunto dos números reais, tá certo? O conjunto imagem da função seno, tá, é o intervalo de menos 1 a 1, ou seja, é o conjunto de todos os y reais, né, que estão entre menos 1 e 1. Isso a gente pode observar no gráfico, né? Tá aqui o gráfico da função seno, ó. Essa ondinha aqui, né, que a gente chama de senoide, tá? Ela fica confinada, ó, nessa faixa aqui, onde o y varia de menos 1 até 1, tá? Esse é o conjunto imagem da função seno. Então, o seno de qualquer ângulo, tá? Ele é sempre maior ou igual que menos 1 e menor ou igual que 1, tá? Bom, o que mais que a gente pode falar sobre essa função, né? O período. Tá? O período da função seno é 2π, tá? Mas para falar em período, né, a gente tem que entender o que é uma função periódica, né? Então, o que de fato é uma função periódica? Vamos definir aqui, né? Eu digo que uma função f ela é periódica, tá? Quando o f de x é igual ao f desse mesmo x mais k vezes p. Esse p é o período, tá certo? Então, esse p aqui, tá? É o período da função, ok? E esse k é um número inteiro, tá? No caso da função seno, o que é que acontece? O seno, tá? O seno de qualquer x, ok? O seno de qualquer x, ele é igual ao seno desse x, tá? Mais k vezes 2π, tá? Lembrando, né, que esse k é um número que pertence ao conjunto dos números inteiros, k pertence a z. Tá? Bom, por que o seno de x é o seno de x mais k vezes 2π? 2π radianos, né, são 360 graus, é uma volta completa. Então, o seno de um ângulo é o seno desse mesmo ângulo mais um certo número de voltas. Lembrando que esse k ele é inteiro, pode ser negativo também. Eu posso dar voltas no sentido horário, né? No sentido negativo, lá na circunferência trigonométrica. Olha aqui um exemplo. Eu tenho o seno de π sobre 4. Π sobre 4 são 45 graus. Né?
Então, seno de 45, ele é, por exemplo, ó, o seno de 45 aqui, ó, π sobre 4 mais 2π. Então, são 360 mais 45, são 405 graus, tá certo? Então, o seno de 45, ele é o mesmo seno de 405, que é raiz de 2 sobre 2. Também é o seno de 45 menos 1 a volta, tá certo? Menos 1 a volta, ou seja, 45 menos 360, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, menos 315 graus. Tem o mesmo seno, que é raiz de 2 sobre 2. Aqui eu tenho ó, 45 menos 2 voltas e por aí vai. Tá? Aqui, ó. Tá aqui, tá? π sobre 4, ó. Esse aqui, tá certo? Aqui eu tenho π sobre 4, tá? E aqui, ó, tá o raiz de 2 sobre 2. Ok? Aqui, ó, π sobre 4 mais uma volta, mais 2π radianos, tá? Tem o mesmo seno. π sobre 4, ó, menos uma volta, menos 2 voltas. E por aí vai, tá certo? Eu coloquei, tá, nesse gráfico aqui, ó, 4 períodos divididos em, coloquei 4 faixas coloridas aqui, né? Então, ó, olha o que acontece aqui, ó, de menos 4π até menos 2π, ó, chegou aqui menos 2π, o comportamento se repete, ó. O gráfico é como se fosse um Ctrl+C disso aqui, como se eu tivesse copiado isso daqui e colado aqui, né? Então, ó, acontece tudo de novo, é periódico, tá? Fica cíclico isso aqui, ó, de 0 até 2π, de 2π até 4π, de 4π até 6π e por aí vai. Tá? Então, a função seno, tá? Ela é uma função periódica com período igual a 2π. Tá bom? Bom, amplitude. Tá? O que é a amplitude da função seno? Bom, a amplitude da função seno ela vale 1. Tá? Mas o que é isso? Né? Essa altura aqui, ó, dessa onda, né? Desse gráfico aqui da função seno, dessa curvinha aqui que a gente chama de senoide, né? Tem um eixo central aqui, que nesse caso é o eixo das abscissas, né? Então, é justamente a distância daqui desse pico aqui, desse ponto máximo, né? Até esse eixo central. Então, esse comprimento aqui tá em amplitude, e esse comprimento mede 1, tá certo? No caso da função seno. Pode ser medida aqui também, ó. Ok? Então, daqui para cá eu tenho 1. Aqui, ó, do 0, tá? Até o menos 1. Essa distância aqui, ela é 1. Beleza? Bom, então, resumindo, né? A função seno é uma função de RR, com lei de formação f de x igual a seno de x, tá certo? Tem como conjunto imagem um intervalo de menos 1 até 1, já verificamos isso. E tem período igual a 2π, né? Além disso, a amplitude também dela é 1. Então, tá aí o resumão, tá o gráfico novamente da função seno, tá? 4 períodos aqui, ó. Lógico, eu peguei 4, né? Ela tem infinitos períodos aí, né? Período vale 2π, né? Bom, a amplitude 1, como já observamos. Ok? Então, tá aí o resumão, né, da função seno. Tá? A gente agora vai falar da função cosseno e vai ver que ela é muito, mas muito parecida com a função seno. Né? A gente vai ver quando terminar o gráfico da função cosseno que ela nada mais é do que uma translação, tá, horizontal aí do gráfico, né, da função seno. Ok? Então, a gente define da mesma forma, tá? É uma função real, vai me pegar x reais que representam ângulos em radianos, e a esse x daqui vai ser associado um y, né, que é o cosseno desse x. Tá? Então, para construir esse gráfico, né, novamente a gente monta uma tabelinha. Tá? Então, aqui eu tenho os valores agora dos cossenos. Né? Então, ó, cosseno de 0, tá? Cosseno de 0, eu sei que é 1. Cosseno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2, de π sobre 2 é 0. De 3π sobre 4 é menos raiz de 2 sobre 2. Tá? Cosseno é negativo no segundo quadrante, né? Cosseno de π é menos 1, e por aí vai. Então, vou pegar, né, esses pontinhos aqui e vou colocar lá no plano cartesiano, tá? E ver como é que vai se comportar. Mas antes disso, né, vamos dar uma observada novamente na circunferência trigonométrica, né? O que muda aqui, né, é que o eixo dos cossenos, né, é o eixo horizontal, né? Então, o cosseno de um ângulo, né, vai ser a abscissa dessa projeção, né? Então, ó, se eu aumentar aqui meu ângulo, tá aqui, por exemplo, 45 graus, tá? Raiz de 2 sobre 2 é o seno, né? É o cosseno também, tá? Aqui não está exatamente, né? Está um valor próximo de 45. Agora, a abscissa desse ponto aqui, ó,
esse comprimento aqui representa o cosseno, né? Então, quando x é zero, né? Quando meu x é zero, o cosseno é 1, ele vai diminuindo ó, até zerar quando eu chego em π sobre 2 radianos, né? Quando eu chego em 90 graus, ele zera, ok? Ele vai diminuindo ainda, né? Agora com valores negativos, até chegar em menos 1 em π radianos. Cheguei aqui 180 graus, tá? E ele passa a crescer agora, tá? Só que ainda com valores negativos, até chegar em 3π sobre 2, ok? Quando ele zera, ele agora volta a assumir valores positivos e vai crescendo até chegar em 1 quando eu completo minha volta. Então, é assim que se comporta lá na circunferência trigonométrica, né? No plano cartesiano, né, esses pontos aí que a gente marcou, né, estão aí, ó. Aqui, ponto 0, 1, tá aqui, esse ponto P1. O ponto π sobre 4, raiz de 2 sobre 2, tá? Aqui, tá? Esse aqui é o π sobre 4, tá? Aqui eu tenho a raiz de 2 sobre 2, ok? Por aí vai, né? Bom, já dá para a gente ver, né, novamente, né? Eu tenho 9 pontos marcados aqui, só que essa função é definida para todo x real, né? Então, o gráfico, né, ele vai formar uma curvinha aqui, né? Tá, eu não vou me atrever a desenhar isso aqui, não. Então, eu vou avançar logo para o próximo slide, que fica muito melhor, né? Pronto, tá aí. Faz de conta que fui eu que desenhei, né? Então, tá aí o gráfico da função cosseno, isso com o meu x variando, tá? De 0 a 2π, né? Mas aí ela é definida para todo x real, né? Então tá aí ó, um trecho um pouquinho maior, né? Da função cosseno. Estão vendo que é uma curva muito parecida, né? Com a da função seno, não é isso? O que acontece é que a função seno ela começa aqui, ó. Ela passa no ponto 0, 0, π sobre 2, 1, tá? π 0, 3π sobre 2 menos 1, 2π 0. A função seno, né? Ela tá fazendo isso aqui. Ok? Que na verdade ó, é uma translação, como eu falei, né, da curva da função cosseno, né? Isso daí a gente vai falar mais adiante também, tá bom? Bom, tá aí, né, outra animaçãozinha para a gente ver, né, a construção do gráfico da função cosseno, ó, começando quando o x é 0, cosseno igual a 1, ó, e o x vai aumentando, o cosseno vai diminuindo, tá? Até zerar aqui em π sobre 2, ok? Chegou em menos 1, lá em π, aí volta a crescer até zerar novamente, né, em 3π sobre 2, e continua crescendo até chegar a 1 em 2π, tá certo? E aqui está o gráfico completo da função cosseno, beleza? Então, é isso aí, né? Bom, o que a gente pode falar sobre a função cosseno, né? Domínio, como já vimos na definição, conjunto dos reais. Conjunto imagem é um intervalo de menos 1 a 1. Ou seja, o cosseno de qualquer ângulo, tá? Ele é sempre maior ou igual que menos 1. Tá? E menor ou igual que 1. Tá? Então, está sempre entre esses dois valores aí. Tá? Tá aí, ó, o gráfico fica confinado também nessa mesma faixa que a função seno fica, né? No intervalo de menos 1 a 1. Tá, ok? Bom, período dos π, tá aí, ó, novamente, né? Ela é uma função periódica, ou seja, o cosseno de x, tá? Ele é o cosseno, tá, de x mais k vezes 2π, tá? Sendo esse k, né, como a gente já viu, um número inteiro. Beleza? Então, tá aí, período dos π. Amplitude também é 1. Esse comprimentozinho aqui é a altura, né? Da onda, né? Dessa curva aí. Ok, gente? Então, resumão, né? Tá aí a lei de formação, novamente, né? Definição da função cosseno, tá? Conjunto imagem, intervalo de menos 1 a 1. Período dos π, amplitude 1 e tá aí o gráfico da função cosseno pra gente. Tá ok? Bom, gente, então, é isso aí, tá? No próximo vídeo a gente vai dar uma incrementada aí nessas funções, tá? Seno e cosseno, vai acrescentar alguns parâmetros aí e ver os efeitos, né, das modificações desses parâmetros no gráfico da função. Ok? Então, um abraço aí para vocês e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.